Quero te convidar, se você puder, a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12. Quero ler tão somente os dois primeiros versículos, Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler, queridos, o versículo 1 e o versículo 2. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra. E nesse momento, Deus, nós clamamos para que o Senhor ministre os nossos corações e que nós sejamos edificados pelo Senhor, pela Tua palavra, pela bondade do Senhor sobre nós, e que em todo tempo, Deus, nós possamos compreender a profundidade, a altura, a grandiosidade do amor de Cristo, e que ao compreendermos o amor de Jesus, nós possamos viver a verdade, enxergar a glória da verdade e celebrar a glória da verdade. Por favor, nos ajude a viver de acordo com a Tua verdade. Opera em nós. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Desde muito cedo, queridos, nós aprendemos a dividir a nossa vida em compartimentos. Nós sempre pensamos mais ou menos assim: existe a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, a nossa vida social. Se você parar para pensar, cada uma dessas áreas recebe um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa atenção, um pouco da nossa energia, da nossa dedicação, como se nós estivéssemos distribuindo pedaços de nós mesmos para cada uma dessas áreas, para cada uma das várias responsabilidades que nós assumimos nestas áreas que nós compartilhamos na nossa vida. O problema, queridos, é que essa divisão pode acabar nos ensinando a pensar que Deus também ocupa apenas um desses compartimentos, ou então uma dessas caixinhas que a gente coloca, que a gente divide a nossa vida. Que no meio de cada uma de todas essas coisas da vida, também existe aquilo que nós chamamos de vida espiritual. Veja, nós reservamos um horário para o culto, nós reservamos alguns minutos diários para a oração, uma parte dos nossos recursos nós destinamos para a contribuição na igreja e talvez uma atividade na qual nós servimos na igreja. E depois de entregarmos cada uma dessas partes, então nós corremos o risco de pensar que aquilo que sobrou é exclusivamente nosso. Os projetos de vida que nós temos são nossos. O dinheiro é nosso. O corpo é nosso. O tempo é nosso. Os relacionamentos são nossos. As decisões são nossas. É verdade que muitos de nós talvez não disséssemos isso tão claramente assim, em voz alta, para os outros saberem. Na verdade, queridos, nós podemos professar exatamente o contrário. Não, tudo pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conheço, tudo que é meu é do Senhor. No entanto, mesmo afirmando que tudo o que somos e temos pertence ao Senhor, ainda assim nós reservamos algumas partes para nós mesmos.
No entanto, irmãos, existe uma diferença entre aquilo que nós confessamos e aquilo que de fato nós vivemos. E eu digo isso, queridos, porque é perfeitamente possível participar de um culto no domingo sem que a adoração seja parte da nossa vida cotidiana. É possível conhecer uma verdade bíblica sem permitir que ela modifique as prioridades da nossa vida. É possível servir em algum ministério da vida da igreja sem entregar ao Senhor os desejos que realmente governam o nosso coração. E diante disso, queridos, acaba surgindo uma pergunta na nossa mente, no nosso coração, que é bastante desconfortável. A pergunta é: como eu posso fazer para viver a minha vida para Deus, se na maioria das vezes eu acabo reduzindo a minha fé à participação no culto e às atividades da igreja? Em outras palavras, irmãos, como é que nós podemos deixar de oferecer ao Senhor apenas alguns pedaços da nossa vida, pedaços esses que são cuidadosamente escolhidos e colocado a nossa vida inteira diante do Senhor? E a resposta, queridos, que a palavra nos dá é justamente a seguinte: uma vez que Deus nos alcançou pelas suas misericórdias em Cristo, então nós devemos oferecer a Ele a totalidade da nossa vida em adoração. Veja, irmãos, o Senhor não está procurando apenas mais algumas horas na nossa agenda. Ele nos reivindica para Ele inteiramente. Tudo o que somos, o Senhor nos quer por inteiro. No entanto, queridos, a forma como Ele faz isso é a partir da demonstração da imensidão da sua misericórdia que Ele já nos concedeu em Jesus. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos apresenta uma ampla e profunda explicação do que é o Evangelho. Durante os 11 primeiros capítulos desta carta, queridos, Paulo demonstra para nós a condição pecaminosa da humanidade, a impossibilidade de alcançarmos a justiça pelas nossas próprias obras, a justificação que é recebida pela fé, a reconciliação com Deus, a libertação do domínio do pecado, a nova vida em Cristo e a esperança que está segura naqueles que foram unidos a Cristo. Mas quando chega no capítulo 12, Paulo começa a desenvolver de maneira mais concreta as consequências práticas de tudo aquilo que ele acabou de ensinar nestes 11 primeiros capítulos. Isso não significa, irmãos, que ele está deixando a doutrina de lado para falar de assuntos supostamente mais úteis para nós, como se a verdade pudesse ser separada da vida prática. Ao contrário, Paulo mostra a forma que o Evangelho assume quando entra na nossa casa, quando governa os nossos relacionamentos, quando orienta as nossas decisões e quando transforma a nossa participação na vida da igreja. É por isso que o texto que nós lemos começa com a palavra portanto. Tudo que Paulo vai ordenar a partir desse momento, irmãos, está completamente conectado àquilo que Deus já realizou. O indicativo do Evangelho que aparece nos 11 primeiros capítulos produz o imperativo da vida cristã no restante dessa carta. Ou seja, irmãos, a graça não elimina a obediência, mas a graça também não permite que a obediência se transforme numa tentativa de comprar a graça. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
Eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe, irmãos, que Paulo não começa exigindo de nós a nossa entrega. Ele começa nos lembrando da entrega que Deus fez em nosso favor, em nosso lugar. Antes de falar sobre aquilo que nós devemos colocar no altar, ele nos faz olhar para aquilo que nós já recebemos pela obra de Cristo. Por isso, se você quer oferecer a sua vida inteira para o Senhor e não apenas partes dela, então, em primeiro lugar, celebre as misericórdias que Deus te concedeu em Cristo. Toda a exortação que o apóstolo Paulo constrói nessa parte da carta, queridos, está fundamentada nas misericórdias de Deus. Perceba que a palavra aparece no plural justamente porque Paulo está tentando nos fazer olhar para as diversas manifestações da compaixão de Deus que foram apresentadas ao longo dessa carta. Durante toda a carta, queridos, Paulo nos explicou que nós estávamos debaixo da ira por causa dos nossos pecados. Mas Deus nos justificou gratuitamente. Nós éramos seus inimigos, mas fomos reconciliados pela morte do seu filho. Nós estávamos escravizados ao pecado, mas fomos unidos a Cristo na sua morte e ressurreição. Nós éramos incapazes de produzir vida espiritual em nós mesmos, mas recebemos o Espírito de adoção, por meio de quem nós clamamos ao nosso Pai. Cada uma dessas coisas, queridos, são derramadas sobre nós, irmãos, por causa das misericórdias que o Senhor nos concede. E entenda, essas misericórdias não são meros sentimentos vagos de Deus a nosso respeito. Irmãos, Deus realizou algo glorioso com a misericórdia que tem por nós, queridos. As misericórdias de Deus tomaram forma na história, especialmente quando o Pai entrega o seu precioso Filho em nosso favor. Jesus recebeu em si, irmãos, a condenação que era nossa. O Senhor ofereceu o sacrifício que nós não poderíamos oferecer. Ele cumpriu a justiça que nós jamais conseguiríamos produzir. Cristo ressuscitou para nos dar uma nova vida. Quando Paulo fala das misericórdias de Deus, queridos, ele coloca diante de nós tudo aquilo que o Pai realizou através do Filho e que aplica em nós pelo Espírito, queridos. E veja, é extremamente importante que nós preservemos a ordem da argumentação de Paulo. Porque alguém pode olhar para esse versículo e pensar assim, Paulo está dizendo que eu preciso me oferecer a Deus para que Ele tenha misericórdia de mim. E é exatamente ao contrário disso. Paulo nos diz, pelas misericórdias de Deus, porque Deus é misericordioso, por causa da misericórdia que vocês receberam, ofereçam-se a Deus. Irmãos, muitas vezes nós tratamos a consagração, a entrega da nossa vida ao Senhor, como se fosse uma espécie de moeda de troca, com a qual nós compramos o favor de Deus. No entanto, queridos, a palavra é muito clara em nos mostrar que a nossa consagração precisa ser uma resposta de gratidão, cheia de gratidão, daqueles que já foram recebidos em Cristo. É exatamente por isso que nós não conseguimos sustentar uma vida consagrada apenas por meio das cobranças, queridos. Veja como tantos outros pastores, maus pastores, eu podia vir aqui, domingo após domingo, e entre aspas, com todo respeito, jogar na sua cara tudo
o que você precisa fazer para ser um crente de verdade. Eu podia começar a gravar reels no Instagram falando assim, você não é crente não. Eu podia te encher de culpa a respeito da sua incapacidade, falando que você não dá conta, que você não consegue, que você é ruim, que você é mau. Mas, irmãos, eu creio que não existe nada mais poderoso que as misericórdias de Deus para mover o nosso coração. A culpa até pode nos movimentar por algum tempo. A pressão das outras pessoas, do seu pastor, pode até nos levar a assumir mais uma atividade ou mais um cargo na igreja. O medo de decepcionar os irmãos pode até, talvez, produzir em nós uma aparência de dedicação piedosa. Mas, queridos, somente a compreensão das misericórdias de Deus é que pode formar uma vida inteira de gratidão perseverante ao Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos celebrar e desfrutar as misericórdias de Deus. E veja, celebrar as misericórdias de Deus não significa apenas vir aqui, cantar uma musiquinha mais animada, servir ou repetir para nós mesmos que Deus é bom, ainda que nós possamos fazer isso. Na verdade, queridos, nós celebramos as misericórdias de Deus quando perseverantemente nós voltamos ao Evangelho, quando nós reconhecemos a gravidade do nosso pecado, quando nós olhamos admirados para a graça de Deus, graça essa que nos concedeu perdão. Nós celebramos as misericórdias de Deus quando nós descansamos na suficiência do sacrifício de Jesus em nosso favor. Nós celebramos as misericórdias de Deus, queridos, quando nós oramos agradecidos ao Senhor, não apenas apresentando necessidades e pedidos, mas louvando o Senhor, porque Ele veio até nós, nos concedeu a justiça perfeita de Cristo, e agora, por causa da adoção, irmãos, nós temos a presença do Espírito em nós, e a esperança da glória. Nós também celebramos as misericórdias de Deus, queridos, quando nós participamos do culto público com consciência do que é que nós estamos fazendo. Irmãos, nós não nos reunimos aqui apenas para cumprir uma obrigação semanal, queridos. Nós fomos convocados à adoração pelo Senhor, que nos resgatou. Nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, porque nós conhecemos a sua santidade. Sede santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. Nós ouvimos a declaração de perdão todos os domingos, porque nós dependemos da sua graça. Nós cantamos, porque nós fomos alcançados. Nós ouvimos a palavra, porque nós precisamos que a nossa mente seja novamente formada pelo Evangelho. Irmãos, nós participamos dos sacramentos porque Deus fortalece a nossa fé por meio de sinais visíveis da sua promessa. Talvez uma das razões pelas quais o nosso comprometimento se torna tão fraco, irmãos, seja justamente o fato de que a misericórdia de Deus tenha se tornado algo muito comum para nós. Nós simplesmente nos acostumamos com a misericórdia de Deus, que nós acabamos considerando ela banal, sem valor. Nós conhecemos as palavras, nós repetimos as doutrinas e os versículos bíblicos, nós conseguimos explicar corretamente a salvação, mas o problema é que muitas vezes nós não conseguimos ficar deslumbrados com a misericórdia de Deus, maravilhados com a misericórdia de Deus. No entanto, irmãos, quanto mais profundamente nós desfrutamos daquilo que Cristo fez, mais claramente nós percebemos que não faz o menor sentido preservar uma parte da vida para nós mesmos. A verdadeira consagração começa quando a graça deixa de ser apenas um assunto que nós conhecemos e passa a ser a realidade que nós celebramos. Por isso, irmãos,
antes de tentar entregar mais alguma coisa ao Senhor, pelo seu próprio esforço, pela sua força de vontade, olhe novamente para aquilo que o Senhor já fez por você em Cristo. Olhe mais uma vez para aquilo que o Senhor já te deu em Cristo. Celebre a misericórdia que perdoou a sua culpa, que venceu a sua condenação, que fez de você filho e que te deu uma esperança que nem mesmo a morte pode destruir. Mas veja, as misericórdias não produzem apenas uma emoção de gratidão, sabe como? As misericórdias de Deus reivindicam uma resposta concreta. É exatamente por isso que, em segundo lugar, ofereça ao Senhor a totalidade da vida que Cristo redimiu. Depois de apresentar a base do chamado para uma vida consagrada, queridos, e o apóstolo Paulo diz, são as misericórdias de Deus. Paulo diz, irmãos, que nós devemos agora oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus. A linguagem que o apóstolo Paulo utiliza aqui, queridos, nos conduz àquela realidade do culto no Antigo Testamento. Paulo está nos fazendo olhar para o altar do templo, do tabernáculo no Antigo Testamento, um altar no qual uma oferta era apresentada ao Senhor. No entanto, irmãos, ao fazer isso, Paulo faz de forma surpreendente. Ele nos mostra que aquilo que nós colocamos diante do Senhor não é um animal, não é um alimento, não é um objeto ou apenas parte dos nossos bens. Nós colocamos o nosso próprio corpo em consagração ao Senhor. Tudo o que somos, tudo o que temos pertence ao Senhor. Veja, a palavra corpo aqui, queridos, não significa aquilo que não significa que Deus deseja de nós apenas a dimensão física, a dimensão material da nossa existência. Paulo fala da pessoa inteira, como um todo, da sua vida concreta. É por meio do corpo, queridos, que nós trabalhamos, que nós descansamos. É por meio do corpo que nós falamos, que nós ouvimos, que nós servimos. É por meio do corpo que nós abraçamos. É por meio do corpo que nós obedecemos. É por meio do corpo que nós pecamos. Oferecer o corpo significa colocar diante de Deus tudo o que nós somos, tudo o que nós temos e tudo o que nós fazemos nesse mundo. A linguagem que o apóstolo Paulo utiliza aqui, queridos, nos remete a esse sistema sacrificial do culto no Antigo Testamento, a uma realidade na qual aquilo que era apresentado no altar deixava de pertencer àquele que ofertava, deixava de ser do ofertante, porque era consagrado ao Senhor segundo as determinações da sua lei. Veja, irmãos, quando alguém apresentava um sacrifício no Antigo Testamento, ele não podia escolher o que ele entregaria ao Senhor e o que ele guardaria para si mesmo. Deixa eu deixar aqui para Deus a carne de pescoço, mas o mignon é meu. Aquilo que era colocado diante do Senhor, queridos, era apresentado conforme Deus havia determinado. Aquilo que era colocado diante do Senhor não pertencia mais ao ofertante. A oferta não era dividida entre uma parte para Deus, outra preservada segundo a conveniência do adorador. Da mesma forma, queridos, Cristo não redimiu apenas o nosso domingo. Cristo não redimiu apenas a nossa voz durante os cânticos, ou então as horas que nós estamos envolvidos em algum serviço da igreja. Irmãos, nós fomos redimidos por completo. Não tem uma única área nossa que não seja do Senhor. Não tem um único pedaço nosso, uma única molécula nossa, cujo sangue de Cristo não tenha sido aplicada sobre ela, para que nós possamos reivindicar para nós mesmos.
É por isso que o chamado de Paulo à consagração não permite que nós coloquemos algumas áreas no altar, enquanto nós escondemos nas costas as outras coisas. O Senhor não recebe a nossa participação religiosa como substituta da entrega da nossa vida. Mas existe, queridos, uma diferença fundamental entre a nossa oferta e os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Paulo nos chama de sacrifício vivo. Veja, queridos, Cristo já ofereceu de uma vez por todas o sacrifício expiatório, o sacrifício de morte. Jesus já realizou no nosso lugar. Nós não morremos para remover a nossa culpa, nem tampouco para completarmos aquilo que faltou na cruz. O sacrifício de Cristo é perfeito e suficiente. Acontece que agora, queridos, unidos a Cristo, nós fomos feitos vivos, irmãos. E agora nós oferecemos ao Pai essa nova vida que nós recebemos do Filho. Irmãos, o sacrifício que nós somos chamados a apresentar ao Senhor é um sacrifício vivo, porque ele acontece todos os dias, ele acontece na nossa vida. Esse sacrifício se manifesta em nós, irmãos, quando nos recusamos a mentir, ainda quando a mentira poderia aparentemente nos trazer alguma vantagem. Você realiza um sacrifício vivo quando você trata os seus funcionários com justiça. Quando você escolhe a retidão, mesmo que isso lhe custe a aceitação em um determinado grupo. Nós oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo quando lutamos pela fidelidade conjugal. Nós oferecemos a nossa vida em sacrifício vivo quando nós administramos os nossos recursos como mordomos e não como proprietários absolutos daquilo que temos no banco. Quando nós utilizamos os nossos dons para edificar outras pessoas em vez de buscar reconhecimento pessoal. Nós estamos entregando o nosso corpo como sacrifício vivo. Em tudo isso, irmãos, nós estamos mostrando que a nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor. É por causa disso, queridos, que para alguns, oferecer a vida vai exigir rever a forma como trabalham. Para outros, vai significar enfrentar um pecado secreto que preservam há anos no coração. Alguns vão precisar reconhecer que fizeram do conforto, da segurança e do bem-estar os senhores da sua vida. Outros vão perceber que frequentam a igreja, mas não se permitem ser conhecidos, ou servir, ou contribuir, ou participar da missão. A oferta precisa ser integral, queridos, porque o senhorio de Cristo alcança tantos pecados escandalosos quanto as ambições respeitáveis que nós protegemos. Mas não apenas isso, irmãos. Paulo também nos diz que o nosso sacrifício precisa ser santo. Veja, isso não significa que nós precisamos nos tornar moralmente perfeitos para finalmente sermos aceitos pelo Senhor, irmãos. Na verdade, nós cremos que em Cristo nós já fomos separados para Deus e recebidos por causa da justiça daquele que é perfeitamente santo. O que acontece, queridos, é que justamente porque agora nós pertencemos ao Senhor, nós não podemos mais tratar o pecado como se ele fosse uma área neutra da nossa vida. Como se nós pudéssemos pensar que esse negócio aqui está separado, eu escondo, ninguém precisa saber. Talvez nem Deus. Nós precisamos lembrar, irmãos, que pelo poder do Espírito, nós lutamos contra tudo aquilo que profana uma vida que é consagrada a Deus. E por fim, irmãos, Paulo também nos diz que o sacrifício deve ser agradável a Deus. A nossa preocupação e o combustível da nossa vida não deve ser apenas descobrir aquilo que nos satisfaz, que realiza os nossos desejos, que preserva a nossa imagem, ou então que aumenta o nosso conforto. A pergunta constante
que precisa povoar a mente de alguém que tem uma vida no altar de Deus é: isso que eu quero, isso que eu faço, isso que eu sonho, de fato, agrada ao Senhor? Essa pergunta precisa entrar nas nossas conversas, irmãos, precisa entrar nos planos que nós fazemos para o futuro. Essa pergunta precisa entrar nas compras que nós almejamos, nos relacionamentos que construímos. Essa pergunta precisa entrar no entretenimento que nós consumimos e no serviço que nós realizamos na vida da igreja. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus inclui toda a nossa vida, não somente aquilo que nós fazemos no nosso desempenho religioso aos domingos, ou então no nosso serviço na vida da igreja. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo chama essa entrega completa do nosso culto racional. Este é o culto racional de vocês. Essa expressão, irmãos, traz para nós a ideia de um culto que é consciente, de um culto que é coerente, de um culto que é apropriado. Veja, quando o apóstolo Paulo fala de culto racional, ele não está falando de liturgia, ele não está falando que não, é por isso que o nosso culto é todo arrumadinho, bem certinho, bonitinho, tem todos os momentos lá bem definidos. Não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, ainda que eu creia que o culto tem que ser assim. O apóstolo Paulo, irmãos, está nos falando que diante de toda a misericórdia que Deus derramou nas nossas vidas, diante das misericórdias de Deus, oferecer menos do que a integralidade da nossa vida seria uma resposta completamente incoerente e inapropriada às misericórdias de Deus. Veja, irmãos, isso não diminui a importância do culto público, queridos. Pelo contrário, queridos, faz com que a nossa adoração de domingo seja vívida, mas impede que a nossa adoração esteja desconectada da vida de segunda-feira. Queridos, talvez nós tenhamos oferecido muitas atividades ao Senhor sem oferecer a nós mesmos. Veja, nós podemos cantar nos grupos da igreja e mesmo assim preservar a vaidade do coração. Veja, nós podemos ensinar numa classe de escola bíblica e mesmo assim alimentar ressentimentos no coração. É possível contribuir financeiramente e ainda assim permanecer indiferente à missão. Irmãos, nós podemos ocupar uma função na igreja e mesmo assim evitar os relacionamentos que exigem de nós paciência e amor. No entanto, irmãos, Deus não está procurando apenas aquilo que as nossas mãos conseguem produzir. Ele quer as nossas mãos, a nossa mente, os nossos afetos, recursos, relacionamentos e projetos. Tudo isso consagrado a Ele, apresentado diante dEle. E o motivo pelo qual isso acontece, queridos, é porque na maioria das vezes nós acabamos permitindo que ideais externos dominem a nossa mente e o nosso coração. Nós vivemos num mundo que constantemente tenta retirar a nossa vida do altar de Deus e colocar a nossa consagração em outros lugares e objetivos deste mundo. É exatamente por isso que, em último lugar, o apóstolo Paulo nos diz: submeta-se à transformação que rompe o molde deste mundo. Perceba que Paulo apresenta para nós dois movimentos inseparáveis neste versículo 2. Primeiro, ele diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Veja, queridos, que existe uma resistência necessária que nós precisamos viver e, ao mesmo tempo, existe uma transformação indispensável que nós precisamos receber. Isso quer dizer, irmãos, que o cristão ele não pode simplesmente receber de maneira passiva todos os valores, desejos e definições de sucesso que são oferecidos pelo mundo em que nós vivemos.
Mas preste atenção. Quando eu digo o mundo, eu não estou falando de coisas materiais, ou então não estou falando que as coisas materiais ou as realizações que são produzidas por pessoas que não professam a nossa fé sejam necessariamente malditas. Irmãos, nós entendemos que por causa da graça comum, Deus concede sim capacidades, conhecimentos e contribuições verdadeiramente úteis à sociedade, até mesmo daqueles que não temem o Senhor. O que está por trás da palavra mundo, queridos, na verdade, é o sistema de valores de uma humanidade que organiza a vida, que pensa o sucesso, que define valores sem reconhecer o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Esse mundo, irmãos, procura nos convencer que liberdade significa não pertencer a ninguém. Esse mundo tenta nos convencer que a felicidade depende da satisfação imediata dos nossos desejos, que o nosso valor é medido pelo nosso desempenho, pela nossa aparência, ou então pelo patrimônio que nós possuímos. Esse mundo tenta enfiar na nossa cabeça que uma vida bem-sucedida é aquela que acumula conforto e que evita sacrifícios. Esse mundo tenta nos convencer, queridos, que as pessoas devem ser utilizadas quando são úteis e descartadas quando se tornam trabalhosas. Acontece, irmãos, que nós precisamos perceber que não é pelo abandonar fisicamente o mundo que nós evitamos nos tornar como ele. Na verdade, queridos, existe muito do mundo dentro de nós mesmos. Veja, nós podemos frequentar a igreja por décadas e ainda assim medir a vida pelos mesmos critérios daqueles que não conhecem o Senhor. E perceba que isso acontece quando nós avaliamos a igreja somente pelo que ela oferece à nossa família. Se a igreja tem atividades que nós julgamos essenciais, então a igreja serve. Mas se ela não tem, então vamos procurar outra igreja. Isso acontece, queridos, quando nós nos aproximamos de pessoas que supostamente têm a capacidade para ampliar as nossas relações profissionais, mas daí ignoramos aquelas que são mais solitárias na vida da igreja. Nós deixamos o mundo nos moldar quando nós temos recursos para muitos confortos e para o entretenimento, mas quase nada para a generosidade. Nós deixamos o mundo moldar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, quando nós conhecemos a verdade. Mas nós fugimos do custo que tem testemunhar a verdade. Paulo não está nos chamando apenas para trocar uma lista de comportamentos por outra lista de comportamentos. Irmãos, na verdade, a conformidade do exterior nasce de padrões interiores. É por isso, irmãos, que apesar do mandamento de não vivermos de acordo com o mundo, o apóstolo Paulo começa com a resposta positiva a respeito da renovação da mente. É o Senhor transformando a nossa vida, mudando a maneira como nós enxergamos a realidade, nos fazendo reavaliar aquilo que é valioso, transformando a forma como nós interpretamos as nossas experiências e tomamos decisões. Essa transformação, irmãos, é a obra do Espírito em nós. No entanto, queridos, isso não quer dizer que nós somos meros espectadores nesse processo. Nós, queridos, ativamente nos submetemos à ação do Espírito por meio dos instrumentos que Ele mesmo estabeleceu. A mente é renovada quando a palavra habita em nós, quando nós ouvimos a pregação com fé, quando nós meditamos na verdade, quando nós oramos, quando nós participamos dos sacramentos e quando irmãos maduros nos ajudam a reconhecer a verdade que nós não conseguiríamos perceber sozinhos. Veja, queridos, uma igreja com agenda cheia não garante para nós uma mente renovada.
E eu digo isso porque é perfeitamente possível participar de muitas reuniões e continuar pensando do mesmo jeito. É possível acumular informações teológicas e mesmo assim impedir que essas formulações teológicas transformem a nossa mente. Na verdade, irmãos, nós entendemos que a palavra renova a mente quando ela passa a de fato governar os julgamentos do nosso coração. É por isso que nós precisamos examinar constantemente aquilo que forma a nossa mente, o nosso pensamento. Em outras palavras, queridos, quais são as vozes que recebem a sua atenção mais constante? Quais são as promessas que verdadeiramente alimentam os seus desejos? Quais os critérios que você utiliza para decidir o que é que você vai fazer com o seu tempo, com os seus dons, com os seus recursos? Queridos, nós não vamos resistir aos padrões deste mundo apenas repetindo que nós somos diferentes. Nós não somos como eles. Nós acabamos de cantar. Não sou do mundo, não. Queridos, nós precisamos permitir que a verdade do Evangelho confronte aquilo que nós já aprendemos a desejar. A mente renovada também produz um crente diferente. E eu digo isso, queridos, porque uma mente renovada não pergunta: o que é que eu posso receber nessa igreja? Na verdade, um crente com a mente renovada pergunta: como é que eu posso participar da edificação da igreja? Concluindo, queridos, Paulo termina esse trecho dizendo que por meio dessa transformação, nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, queridos, Paulo não está oferecendo para nós um método para descobrirmos todos os detalhes de um plano secreto de Deus que ele não quis nos contar. Na verdade, irmãos, experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus é um processo pelo qual a mente renovada aprende a discernir, aprende a aprovar e aprende a praticar aquilo que agrada ao Senhor nas situações concretas da vida. Nós começamos a perceber que a vontade de Deus, irmãos, não é um obstáculo à nossa felicidade, mas é o melhor caminho que o Senhor, que nos criou e nos redimiu, tem para nós. A vontade do Senhor é agradável porque ela corresponde ao caráter de um Deus que é misericordioso. A vontade de Deus é perfeita porque ela não precisa ser corrigida por desejos passageiros desse século. À medida que nós obedecemos, queridos, nós passamos a comprovar na prática que o Senhor não nos chamou para uma vida vazia. Ele nos chamou para a verdadeira liberdade de pertencermos inteiramente, integralmente a Ele. Talvez você perceba hoje que a sua vida está de uma certa forma dividida. Há uma parte sua que está sinceramente envolvida com a igreja, com o reino de Deus, com o Senhor, e uma parte sua que se abstém do senhorio de Cristo. Não tente resolver isso prometendo que você vai ser mais dedicado. Olhe para as misericórdias de Deus. Olhe para aquilo que Ele já fez por você. Confesse o pecado e descanse novamente no sacrifício suficiente de Jesus. E peça para que o Espírito renove a sua mente. Depois disso, coloque diante do Senhor aquilo que você tem guardado para si mesmo. Coloque diante do Senhor a sua profissão, a sua sexualidade, seus recursos, seus planos. Coloque diante do Senhor o seu tempo. Coloque diante do Senhor seus ressentimentos, sua necessidade de controle. E até mesmo, coloque diante do Senhor aquilo que você faz na igreja.
Queridos, nós não entregamos essas coisas para conquistar o amor de Deus. Nós entregamos essas coisas porque em Cristo nós fomos amados com uma misericórdia que reivindica e transforma tudo o que nós somos. Irmãos, Cristo ofereceu por nós o sacrifício que concede vida. Unidos a Ele, nós oferecemos agora a Deus a vida que nós recebemos dEle. Essa é a adoração coerente com o Evangelho. Esse é o nosso culto racional. Porque Deus nos alcançou com as suas misericórdias em Cristo. Então, que todos nós possamos oferecer a Ele a totalidade da nossa vida como culto santo, vivo e agradável a Deus. Que não exista uma única área da nossa vida que ficou reservada para um outro Senhor. Justamente porque não existe uma única área da nossa vida que não tenha sido alcançada pela graça de Jesus. E que assim, Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. E nesse momento, ó Pai, nós clamamos para que tudo aquilo que ouvimos se torne verdade no nosso coração, para vivermos em integralidade para o Senhor, para que a nossa vida inteira seja consagrada ao Senhor, não apenas partes da nossa vida, mas tudo o que somos e temos seja vivido para o Senhor. Opera em nós com graça, transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, para que o tempo todo, Deus, nós possamos lutar contra os nossos próprios impulsos, mas também lutar contra o molde deste mundo, contra a forma deste mundo, que tenta roubar de nós o nosso coração, a nossa mente e nos tirar do altar do Senhor. Opera, Deus, com graça sobre nós. Ministra nas nossas vidas, para que o nosso coração se alegre, celebre as misericórdias que temos, que recebemos do Senhor em Cristo. Nos abençoa, Deus, para que nós possamos oferecer tudo aquilo que Cristo redimiu em nós ao Senhor. Faz, ó Deus, com que o tempo todo nós possamos ter a mente renovada, para que nós possamos romper com o molde deste mundo. Opera em nós, age nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Quero te convidar, se você pode, a se colocar em pé. Nesse momento, queridos, nós vamos impetrar a bênção do Senhor. E eu quero te convidar a receber a bênção do Senhor, não porque as minhas palavras são mágicas, não porque as minhas mãos, quando eu as levanto, são mágicas, mas porque Deus, graciosamente, misericordiosamente, quer abençoar o seu povo. Como Deus generoso que é, Ele quer nos abençoar. Por isso, recebamos todos nós a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. A bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo, o Consolador, seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.